Essa é a primeira placa de inauguração do Museu Sacaca. Foi naquele 5 de abril de 2002. E o museu contou uma história nesse tempo. No dia 4 de fevereiro de 2012, fazia 1 ano, 1 mês e 4 dias que eu tinha sido empossado governador, nós devolvemos com uma grande festa o Museu Sacaca, que estava parado há 6 anos, quando eu assumi. O barco que vocês veem aqui, que tem esse lago, ele passou a andar, porque ele não andava antes. Então nós fizemos essa reforma, foi 1 ano, para poder devolver esse espaço tão simbólico da Amazônia, do Amapá, da nossa identidade cultural, de volta para o povo amapaense e para os turistas virem nos conhecer, porque aqui é a representação de tudo que nós somos. Então, o Capi construiu, entregou no dia 5 de fevereiro de 2002. Vamos caminhar um pouco. Você foi o idealizador aqui desse espaço. Como surgiu a ideia de construir esse espaço que identifica o povo da Amazônia, o povo do Amapá, a nossa cultura, a nossa identidade? Olha, as cidades amazônicas, elas reproduzem as cidades iguais de todo o país. Você se envolve com a cidade e as atividades da cidade são atividades urbanas. Não tem espaços de natureza dentro da cidade. Então esse museu ele foi feito para trazer a vida ribeirinha para dentro da cidade, para que as pessoas pudessem se inteirar do que acontece na vida ribeirinha. Então aqui tu tens a casa do caboclo, construída como eles faziam naquele período, a oca dos indígenas, alguns materiais históricos, arqueológicos de muita importância estão aqui dentro. E aqui também tinha ciência, tecnologia, pesquisa para desenvolver produtos de consumo final, produtos de prateleira, pesquisa aplicada. Então, num momento glorioso do IEPA, nós chegamos a ter 76 entre fármacos, cosméticos e alimentos desenvolvidos, já prontos para ser entregue à iniciativa privada para a produção em escala. A ideia do museu não é só de retratar a vida do ribeirinho, do indígena, da parteira, do extrativista. É também de chamar a atenção de quem mora na cidade e produzir dentro do IEPA, porque para a riqueza que existe dentro da floresta e para como essa riqueza pode se transformar em empregos concretos, inclusive dentro das cidades. É isso? Isso, e é também construir conhecimento a partir dos pesquisadores, não é, que se dedicam à pesquisa básica, alguns, e a maioria à pesquisa aplicada. Eu te daria um bom exemplo, o que nós estamos trabalhando, a Flor da Semana está fazendo com a Embrapa. Nós nos associamos à Embrapa, fomos lá para dentro da Embrapa para levar conhecimento e tecnologia sobre fermentados de frutas da Amazônia. Então, esse salto foi dado em função dessas análises, não é, pela Embrapa. Mas a pesquisa base foi desenvolvida pela Flor da Semana e outras pequenas empresas que já estão fabricando o açaí tinto, o fermentado de açaí, porque essa é uma maneira de você produzir uma economia e assegurar uma economia que assegura a floresta em pé. O açaí em si, hoje como produto, ele invadiu o mundo inteiro e ele já é um instrumento que sai da Amazônia, uma indústria da preservação. Mas o que tu está propondo é que a gente desenvolva o açaí de outras maneiras, mas que desenvolva vários outros produtos que hoje ainda não são inteiramente conhecidos, mas que podem trazer indústria e indústria de capital intensivo e de bons empregos para a Amazônia. Mas, Capi, por que Sacaca? Sacaca ele concentrava um grande conhecimento da floresta. Ele sabia o que tinha na floresta. Ele era chamado de mateiro. Os biólogos, biomédicos, naturalistas chamavam o Sacaca para entrar na mata com ele. E o Sacaca absorvia o conhecimento científico desses pesquisadores. E ele
terminou construindo um caminho próprio. E ele passou a ter um conhecimento tão profundo das plantas medicinais que passou a tratar as pessoas, não é? E eu tive uma relação com ele muito próxima, porque Sacaca passa a fazer as jardins de plantas medicinais nas escolas. Ele era assessor técnico do secretário de Agricultura, que era eu. Então ele ia para as escolas implantar jardins de plantas medicinais e ensinar para que eram usadas essas plantas medicinais. No final do exercício, com o apoio do Sacaca e outros naturalistas e mateiros, nós reunimos conhecimento e desenvolvemos aqui em torno de 75 fármacos cosméticos, não é, que já estavam entrando no mercado, já tinham empresas incubadas para produção em escala de cosméticos também. Sim. E de fitoterápicos e de alimentos, né? Infelizmente, essas pesquisas sofreram o processo de descontinuidade e elas desapareceram. Depois que você saiu do governo, ele ainda funcionou por 2 anos, depois ele fechou por 6 anos. E ele só vai ser reinaugurado no dia 4 de fevereiro de 2012, porque eu fui eleito governador e tomei a decisão política em homenagem ao povo da Amazônia, em homenagem ao teu esforço de construir esse museu belíssimo, que nos mostra para quem vem de fora e nos mostra para nós mesmos. Porque quem mora na cidade, muitas vezes, apesar de a gente morar no meio da floresta, não conhece a vida do interior. Então eu tomei a decisão de reformar, revitalizar e devolver para o povo do Amapá uma coisa que estava abandonada, em respeito à história desse lugar, das pessoas que construíram ele, do Sacaca e da tua. Porque a tua história e o Sacaca, no dia que você recebeu o prêmio Doutor Honoris Causa da Universidade Federal do Amapá, filho do Sacaca estava lá. E ele virou para mim e falou: nós temos 2 doutores, é o doutor Sacaca e o doutor Capi, pelo que você representa em termos de aposta no conhecimento, no desenvolvimento. Isso aqui é um legado teu que eu ajudei a resgatar pro Amapá. Esse museu, ele dá resultados econômicos, ele pode sim ser um grande vetor da floresta em pé. A gente está aqui no Museu Sacaca para resgatar essa história. Essa história é uma história de desenvolvimento econômico, de geração de emprego, de preservação ambiental, de luta contra as mudanças climáticas. É uma luta muito ampla. Então esse museu, ele é muito mais do que um lugar que a gente vai só para passear. É um lugar que a gente está nele e que ele representa o desenvolvimento da Amazônia e a economia da floresta em pé. Por isso que ele poderia ter saído da iniciativa do Capi, que hoje continua esse trabalho através da Flor da Samaúma. A Flor da Samaúma também representa o que o Museu Sacaca, só que lá no setor privado. Então, venham para o Museu Sacaca e quando vocês chegarem aqui, entendam o que ele representa para o Amapá, para o Brasil e para a humanidade. Esse espaço ele tem que se desenvolver, é isso que o Capi falou. Não basta ele existir, ele tem que continuar crescendo, produzindo conhecimento, produzindo produtos que vão trazer o nosso desenvolvimento. Que a gente transite para uma economia que possa incluir as pessoas locais. Não vá para o garimpo, colocar mercúrio na água, tem que ter empregos saudáveis e é possível. A biodiversidade da Amazônia pode empregar todo mundo, mas os estados, os governantes têm que colaborar, incluindo aí não só pagar os investimentos, mas também garantir a pesquisa, garantir recursos para pesquisa, estimular crédito para que as pessoas possam montar empreendimentos, facilitar todo o processo de registro e os governos comprarem produtos da biodiversidade, utilizarem os seus meios de compras para garantir que cada mais produtor possa entrar nesse viés, possa fornecer produtos novos para o mercado. É isso aí. Parou! Vocês sabiam que quem foi que construiu o Museu Sacaca? Não! Olha, essa família aqui, o seu João, com a dona Janete, o Camilo, foi que construíram esse espaço lindo. Você fica até emocionado. Tá?